Você já saiu de uma discussão sentindo que perdeu, não porque estava errado, mas porque simplesmente não soube o que dizer no momento certo? Aquela sensação amarga de pensar horas depois, devia ter falado isso. Se sim, você não está sozinho. A maioria das pessoas perde discussões não por falta de razão, mas por falta de repertório. Enquanto a emoção toma conta, as palavras certas desaparecem e o terreno fica livre para quem tem a fala treinada. Mas e se você pudesse virar esse jogo? Este guia não é sobre ser rude ou manipulador. É sobre dominar a arte da comunicação estratégica, aquela que encerra conflitos, preserva sua autoridade e faz você sair de qualquer situação com a cabeça erguida. Maquiavel escreveu, no século XVI, que o poder não pertence aos mais fortes fisicamente, mas aos mais habilidosos na arte de conduzir pessoas. Ele entendia algo que a maioria ignora até hoje. As palavras são a arma mais poderosa que existe, e quem as controla, controla o jogo. Nas próximas páginas, você vai aprender 5 frases maquiavélicas, construídas a partir de princípios reais de comunicação persuasiva, psicologia social e retórica clássica, que podem encerrar qualquer discussão e posicionar você como a pessoa mais forte da conversa. O problema que ninguém te conta. Existe uma ilusão perigosa que a maioria das pessoas carrega: a de que vencer uma discussão é uma questão de ter o melhor argumento. Errado. Completamente errado. Pense comigo. Quantas vezes você teve razão, absoluta razão, e mesmo assim perdeu a discussão? Quantas vezes a outra pessoa gritou mais alto, foi mais agressiva ou simplesmente usou uma frase que te deixou mudo e de repente você parecia o errado da história? Isso acontece porque discussões não são julgamentos de tribunal onde a verdade vence. Elas são batalhas de percepções. E na guerra de percepções, quem controla o enquadramento da conversa vence, independentemente de quem tem os fatos. Nicolau Maquiavel era um estrategista florentino do Renascimento que passou décadas estudando como o poder funciona de verdade. Não como ele deveria funcionar, mas como ele realmente funciona entre seres humanos. Sua obra mais famosa, O Príncipe, é frequentemente mal interpretada como um manual de crueldade. Na verdade, é um tratado de realismo político, uma análise fria e honesta de como os fortes se mantêm fortes. Um de seus ensinamentos centrais era este: a forma como você se apresenta importa mais do que o que você realmente é. E as 5 frases que você vai aprender agora são exatamente isso: ferramentas de posicionamento e controle que colocam você no lugar do mais forte, sem precisar gritar, sem precisar humilhar, sem precisar perder a compostura. Por que frases específicas são tão poderosas? Nosso cérebro, quando está em modo de conflito, entra no que os neurocientistas chamam de estado de ameaça. O córtex pré-frontal, a parte responsável pelo raciocínio lógico, fica parcialmente desligado, e a amígdala, o centro emocional, assume o comando. Em termos práticos, quando você está numa discussão acalorada, sua capacidade de pensar claramente diminui drasticamente. O mesmo acontece com seu adversário. É exatamente por isso que frases prontas e estratégicas são tão eficazes. Você não precisa pensar, você aciona. Como um karateca que treinou o mesmo golpe 1000 vezes e o executa automaticamente sob pressão, você dispara a frase certa, no momento certo, com a postura certa. O efeito é fulminante. A outra pessoa, que estava em modo de ataque, de repente se vê diante de uma resposta que não esperava. O ritmo da discussão muda, o enquadramento muda, e você, que parecia estar na defensiva, subitamente está no controle. Interessante que você diga isso. O que parece e o que é. À primeira vista, essa frase parece inofensiva, quase educada demais. Um elogio vazio, diriam alguns. Mas não se deixe enganar. Quando alguém parte para o ataque em uma discussão,
Seja com uma crítica, uma acusação ou um argumento agressivo, o que eles esperam? Uma reação emocional, uma defesa, uma contraofensiva. Em resumo, eles esperam que você entre no jogo deles, e é exatamente esse jogo que você recusa. Ao dizer, interessante que você diga isso, você faz 3 coisas ao mesmo tempo. Primeiro, você demonstra calma absoluta. Numa discussão, quem mantém a calma tem automaticamente mais autoridade. É como se você fosse o adulto na sala e a outra pessoa, o irritado que perdeu o controle. Segundo, você cria uma pausa estratégica. Aquela pausa de 2 segundos que segue a frase é um momento de poder. Você está em silêncio. A outra pessoa não sabe o que vem a seguir. A atenção está do lado deles. Terceiro, você inverte a carga da prova. Ao dizer interessante, você implicitamente sugere que a afirmação da outra pessoa merece análise, que ela não é óbvia, que talvez seja precipitada. A frase funciona melhor seguida de uma pergunta estratégica ou de um silêncio calculado. Interessante que você diga isso. O que te faz ter essa certeza? Ou simplesmente dizê-la, e então parar, olhar nos olhos da pessoa e aguardar. Esse silêncio é um gatilho poderoso. A maioria das pessoas não suporta silêncio num momento de tensão. Elas falam. E quando falam, impulsionadas pela pressão, costumam dizer coisas que enfraquecem a própria posição. Maquiavel ensinava que um príncipe sábio nunca reage impulsivamente a provocações. A reação emocional é sinal de fraqueza, e os adversários exploram fraquezas. O governante habilidoso responde, não reage. Escolhe um momento. Controla o ritmo. Frase 2. Eu respeito sua opinião, mas não vou mudar a minha. O mito da negociação eterna. Existe uma armadilha em que pessoas bem-intencionadas caem com frequência. A crença de que toda discussão deve terminar em consenso, que se você não convenceu a outra pessoa, você falhou. Isso é ao mesmo tempo ingênuo e prejudicial à sua autoridade. A verdade é que nem toda discussão pode ou deve terminar em acordo, e tentar forçar um consenso onde não existe apenas prolonga o conflito e desgasta a relação. A sua posição não precisa ser validada por ninguém para ser legítima. Por que essa frase é tão eficaz? A primeira parte, eu respeito sua opinião, é o que os especialistas em comunicação não violenta chamam de validação. Você reconhece a existência e a legitimidade da perspectiva da outra pessoa. Isso desarma a defensividade e tira o combustível da agressividade. A segunda parte, mas não vou mudar a minha, é onde mora o poder real. Não é arrogância, não é teimosia, é soberania. Você deixa claro, de forma calma e definitiva, que sua posição não está à venda. A diferença é entre postura e arrogância. A arrogância diz, você está errado e eu estou certo. A postura diz, eu ouvi você, refleti e minha posição continua sendo esta. As pessoas, mesmo que não gostem, respeitam postura, porque postura é sinal de caráter, e caráter é a base de toda autoridade duradoura. Maquiavel era enfático. Um líder que muda de posição toda vez que encontra resistência é percebido como fraco, e fraqueza atrai mais ataques, não menos. A firmeza, quando combinada com educação, cria uma percepção de solidez que protege sua autoridade mais do que qualquer argumento poderia. Você pode continuar acreditando nisso se quiser. A arma do desapego. Se a frase 2 é sobre firmeza, a frase 3 é sobre algo ainda mais poderoso: desapego. Desapego é a ausência de necessidade de aprovação. É a capacidade de deixar a outra pessoa ter sua crença sem que isso te afete. E nada desestabiliza uma pessoa agressiva mais rapidamente do que perceber que suas palavras não têm poder sobre você. Quando alguém tenta te atacar numa discussão, o que eles querem? Eles querem ver você se defender, querem ver você se justificar, querem sentir que tem poder sobre suas emoções. Você pode continuar acreditando nisso se quiser. É a negação perfeita desse poder. Por que isso é tão perturbador para o agressor?
Existe um fenômeno psicológico conhecido como reatividade. Quanto mais alguém resiste a uma ideia, mais energia a pessoa que propôs essa ideia retira da resistência. Os conflitos se alimentam de reação. Sem reação, eles morrem. Ao dizer essa frase, você literalmente corta o combustível do conflito. Não há mais nada para outra pessoa empurrar. É como dar um soco no ar. Essa frase sutilmente inverte a hierarquia. Você está na posição de quem permite, o que implica que você está acima. Você está generosamente autorizando a pessoa a permanecer onde está. Não tentes convencer quem não quer ser convencido. Poupa energia para batalhas que valem a pena. O estrategista sábio não desperdiça munição. Ele reconhece quando uma batalha é inútil e retira suas forças, com elegância. Isso me diz muito mais sobre você do que sobre mim. O espelho estratégico. Chegamos agora ao território mais avançado e, vou admitir, mais ousado. Essa frase não é para toda situação, mas, quando usada no contexto certo, é devastadoramente eficaz. Imagine que alguém faz um comentário depreciativo sobre você, critica seu trabalho de forma injusta, ataca seu caráter, faz uma insinuação maldosa. A resposta instintiva seria se defender, o que apenas alimenta o conflito. Essa frase faz o oposto. Em vez de defender, você redireciona. Você coloca um espelho na frente da pessoa e deixa que ela veja o próprio reflexo. A psicologia por trás. Existe um conceito em psicologia chamado projeção, a tendência humana a atribuir aos outros características que pertencem a nós mesmos. Uma pessoa que critica constantemente a desonestidade alheia muitas vezes tem questões não resolvidas com a própria honestidade. Quando você diz essa frase, você está sinalizando que reconhece esse mecanismo, que você enxerga o que está acontecendo por baixo da superfície. Essa demonstração de inteligência emocional coloca você em uma posição de superioridade moral e intelectual imediata. A importância do tom. Dita com raiva ou sarcasmo, essa frase pode soar agressiva. Dita com calma genuína, quase com compaixão, ela tem um efeito completamente diferente. É a diferença entre ser o guerreiro que ataca e o mestre que observa. Na percepção das pessoas ao redor, o mestre sempre tem mais autoridade. Maquiavel escreveu que o príncipe eficaz deve ser capaz de ver além das aparências, de entender as motivações reais por trás das ações das pessoas. Essa frase demonstra exatamente isso. Você está mostrando que vê além do ataque superficial. Esse assunto não merece mais a minha energia. O poder do encerramento definitivo. E chegamos à quinta e última frase, a mais direta, a mais ousada e, em muitos contextos, a mais poderosa de todas. Essa frase faz algo que nenhuma das outras faz com tanta clareza. Ela encerra a discussão de forma unilateral e definitiva. Não é uma sugestão, não é uma pergunta, é uma declaração. E declarações, quando feitas com autoridade, são difíceis de contestar. Por que energia é a palavra certa? A escolha da palavra energia é deliberada e poderosa. Energia é um recurso precioso. Quando você diz que algo não merece mais sua energia, você está implicitamente comunicando uma hierarquia de valor. Essa discussão está abaixo do nível de coisas que merecem seu investimento. Não é raiva, não é desprezo, é algo muito mais impactante. É irrelevância. Para o ego humano, ser considerado irrelevante é mais perturbador do que ser atacado. Quando alguém te ataca, pelo menos está prestando atenção. Quando alguém decide que você não merece mais energia, está dizendo que você simplesmente não está no radar. A arte de sair com dignidade. O momento em que você pronuncia essa frase é tão importante quanto a frase em si. Você deve dizê-la com calma completa, sem o menor vestígio de emoção negativa. Idealmente, você diz a frase, faz uma breve pausa e então literalmente se afasta. Esse movimento físico confirma que você não estava ameaçando, estava simplesmente fazendo o que disse. Não é o leão que ruge mais alto que é mais perigoso,
é aquele que escolhe quando atacar. Saber quando encerrar é tão estratégico quanto saber quando argumentar. O líder eficaz escolhe suas batalhas com sabedoria, e quando decide que uma batalha não vale a pena, ele se retira com dignidade. O que todas as 5 frases têm em comum? Se você olhar para as 5 frases que aprendemos, vai perceber um padrão central. Nenhuma delas ataca. Nenhuma delas se defende. Todas elas reposicionam. Essa é a essência da comunicação maquiavélica de alto nível. Não se trata de destruir o oponente. Se trata de sair do enquadramento que ele criou para a discussão e criar o seu próprio. Quando você reposiciona, você muda as regras do jogo. E quem define as regras do jogo tem uma vantagem enorme sobre quem apenas joga dentro das regras alheias. Há também um segundo padrão. Todas as frases preservam sua dignidade e a da outra pessoa. Humilhar publicamente alguém pode parecer uma vitória no curto prazo, mas cria inimigos permanentes, o que a longo prazo é uma derrota estratégica. O erro que vai estragar tudo. Agora que você tem as ferramentas, preciso te alertar sobre o erro mais comum. As pessoas tentam usar as palavras sem trabalhar a postura. As frases funcionam porque transmitem uma determinada energia: calma, autoridade, desapego, domínio. Se você disser, interessante que você diga isso, com voz trêmula e olhos fugidios, o efeito será o oposto do pretendido. Palavras são apenas 7% da comunicação. Os outros 93% são tom de voz e linguagem corporal. O olhar. Mantenha contato visual firme, mas não agressivo. Olhos que fogem comunicam medo. Olhos que encaram agressivamente comunicam descontrole. O equilíbrio, um olhar calmo e direto, comunica poder. A voz. Fale mais devagar do que você normalmente falaria sob pressão. O impulso é falar rápido quando estamos nervosos. Resista. Voz lenta, pausada e com volume controlado é percebida como autoridade. O corpo. Ombros para trás, postura aberta, movimentos lentos e deliberados. Não cruze os braços defensivamente. Não gesticule de forma agitada. O corpo relaxado diz que você não está ameaçado, e isso por si só já é uma resposta poderosa. A respiração. Antes de responder qualquer coisa, respire. Uma respiração profunda e lenta antes de falar não só te acalma fisiologicamente, ela também cria aquela pausa estratégica que transmite que você está pensando, não reagindo. Como praticar? O método das 3 camadas. Aprender comunicação estratégica é como aprender um instrumento musical. Você pode ler sobre teoria o dia inteiro, mas só vai tocar de verdade quando sentar e praticar. Aqui está um método prático. Camada 1. Memorização. Escreva as 5 frases num papel e releia todos os dias durante uma semana. Você precisa que elas estejam tão naturalizadas no seu vocabulário que saiam automaticamente quando necessário. Camada 2. Simulação. Peça a um amigo de confiança para simular discussões com você. Pratique usar as frases na pressão controlada de uma simulação. Perceba como seu corpo reage. Ajuste sua postura. Refine o tom. Camada 3. Aplicação real. Comece usando as frases em situações de baixo risco. Uma discussão pequena no trabalho, um desentendimento no trânsito. À medida que sua confiança aumenta, aplique nas situações maiores. O objetivo é que, com o tempo, você não precise lembrar de usar essas frases. Elas simplesmente vão sair. A diferença entre manipulação e estratégia. Antes de encerrar, preciso abordar uma questão que eu sei que está na cabeça de algumas pessoas. Será que usar essas técnicas é manipulação? A resposta honesta é: depende da intenção. Toda comunicação humana é, em alguma medida, estratégica. Quando você escolhe suas palavras com cuidado, quando você pensa antes de falar, você está sendo estratégico. Isso não é manipulação,
é competência comunicativa. Manipulação é quando você usa técnicas para obter vantagem de forma desonesta, explorando as fraquezas de alguém para um resultado que os prejudica. As frases que aprendemos aqui encerram conflitos, preservam dignidades, criam clareza. A intenção por trás do uso dessas ferramentas é o que determina se você está sendo estratégico ou manipulador. Use-as para proteger sua paz e sua autoridade, não para prejudicar os outros. Uma reflexão final. Maquiavel foi mal compreendido por séculos. Sua obra foi associada à crueldade, ao cinismo, à falta de escrúpulos. Mas relendo seus textos com atenção, o que se encontra é algo diferente. Um homem que simplesmente se recusou a ser ingênuo sobre a natureza humana. Ele entendia que o poder real, o poder que dura, o poder que inspira, o poder que transforma, não vem da força bruta ou da imposição pelo medo. Vem do domínio de si mesmo. Da capacidade de manter a cabeça fria quando todos ao redor estão perdendo a calma. Da sabedoria de escolher as batalhas certas. Da arte de comunicar com clareza, firmeza e dignidade. As 5 frases que você aprendeu hoje são uma aplicação moderna desse legado. Elas não fazem de você uma pessoa fria ou calculista. Fazem de você uma pessoa que respeita a si mesma o suficiente para não entrar em todo conflito e que respeita os outros o suficiente para não precisar destruí-los para sair forte. E no final, isso é exatamente o que significa ser o mais forte em qualquer discussão. Não é quem grita mais alto, não é quem magoa mais, não é quem tem o argumento mais afiado. É quem sai da conversa com sua paz intacta, sua dignidade preservada e o respeito, mesmo que silencioso, de quem estava do outro lado.